Fala, gente! Hoje estamos aqui no Fala Mar, o nosso podcast, e como convidado de hoje, alguém que me inspira no meu dia a dia. Eu sigo nas redes sociais, acompanho, tenho a honra de ter como convidado o meu amigo Rutênio, do Pensando Bem. Eu digo que me inspira porque me inspira mesmo. A gente vai falar um pouco aqui do trabalho que é gigante que ele tem aqui em Fortaleza. Conheço o trabalho dele já o que? Mais de 2 anos? Por aí, né? Ele está no terceiro ano. E no dia a dia, quando eu vejo no Instagram, quando eu converso com o Rutênio, eu saio toda a vida inspirado para gerar mais ambiente de oportunidade. Então, o meu convidado de hoje, tenho muita honra de receber aqui Rutênio Florencio. Não é isso, Rutênio? Exatamente, esse nome difícil aí. Seja bem-vindo, viu, meu amigo? Cara, obrigado, gratidão mesmo, tá bom, por estar participando desse podcast, que é uma ideia de incentivar pessoas, motivar pessoas a fazer o bem. Eu que lhe agradeço, amigo. Assim, acho que faz 3 anos que a gente se conhece, foi de uma maneira bem inesperada, né? Foi. A gente se conheceu através de um momento que eu não acreditava tanto que ia chegar nesse momento que eu tava. E pra mim, eu fico muito feliz dessa amizade ter se perpetuado até agora, e você tá me dando a oportunidade de estar aqui conversando com você. Você fala que eu lhe inspiro, mas na verdade acho que é uma troca mútua, né? Fico feliz de saber por isso, mas também quando a gente se encontra nos campeonatos, quando eu vejo tudo acontecendo, é uma forma de inspiração. Você vê um ônibus chegando, eu quero 2. A competição saudável vê isso. Então, é mútuo essa troca, amigo, assim, de verdade. Não, a gente fica muito feliz de te receber, Rutênio, assim, porque quando se fala de generosidade, de amor ao próximo, e aí já traz o nome Pensando Bem, né? O nome da instituição do Rutênio, Pensando Bem. De onde foi que veio esse nome? Já vou conversar aqui, na hora, te enchendo de perguntas relacionadas realmente à história do Pensando Bem. Eu quero que depois você detalhe, né? Você transformar uma favela, né, no bico do céu, né? Num ambiente de oportunidades. Então me conta aí por que o nome Pensando Bem. Essa é a pergunta mais difícil da minha vida, assim, porque realmente eu não sei o motivo. Sou bem honesto em falar isso. Até quando todo mundo fala, cara, essa é a pergunta mais difícil, pergunte outra coisa, mas o nome, eu consigo explicar o nome falando o início da trajetória, sabe? Acho que não tenho nenhuma explicação lógica para isso, não tenho isso assim, de marketing, né? Mas foi um momento que eu tava dentro da escola e tava assistindo alguns processos, tipo assim, eu tava finalizando o ensino médio e iniciando o mercado de trabalho. E aí no mercado de trabalho eu tinha acabado, nesse meio tempo eu tinha perdido meu pai, sabe? Eu perdi meu pai, eu tinha 17 anos, eu fiz 17 anos. Quando meu pai chegou a falecer, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, porque Deus tem sido bom comigo. E assim, entende a minha lógica, eu tava num momento de sofrimento. Só que nesse momento de sofrimento eu tinha conseguido algumas coisas que eram sonho do meu pai, ou seja, mercado de trabalho, tinha conseguido uma casa própria, porque ele deixou pra mim, eu consegui morar nessa casa própria. Eu falei, olha, tá na hora de fazer alguma coisa em troca, se não é justo tudo isso que tá acontecendo, né? Porque eu entendi que a perda era um processo natural, mas que tinha outras coisas boas acontecendo, que é isso que eu citei. E aí começou essa ideia de querer fazer o bem. Então assim, o bem sempre foi muito na minha cabeça, né? E eu conversando com alguns amigos meus, surgiu essa ideia, vamos fazer um projeto e o nome vai ser Pensando Bem. O porquê que eu não sei, mas a ideia era isso, assim, era retribuir o que eu tinha conseguido naquele momento e veio por esse nome. Mas a única explicação lógica que eu tenho, não sei se você conseguiu entender. Não, eu consegui sim, e olha, gente, olha o que é princípio. Ele tem como princípio a gratidão. Ele passava por um momento de sofrimento, tinha perdido o pai, e as coisas acontecendo, e cada coisa que acontecia ele não se vitimizava, né? Então isso é inspirador. Eu não sabia dessa parte, né? Isso me inspira. Então, tá certinho, você está no lugar certo, no momento certo, porque espero que esse teu princípio, que é a gratidão, que te move a gratidão. Tu conquistou a casa, o mercado de trabalho, e não foi um problema que fez tu mudar teus princípios. Então é da tua essência ser grato. Então tu agradeceu, e quem é grato quer o quê? Compartilhar, né? Quer amar pessoas, quer se conectar. Então eu acho que está bem respondido, sim. Faz todo sentido fazer o bem quando você tem a gratidão como princípio, né? Mas me fala um pouco de como funciona hoje o Pensando Bem, tá certo? Antes da gente falar dessa revolução que você está fazendo.
Tá, até puxando esse gancho, assim, então, pensando bem, ele se inicia em 2019, praticamente, né? A gente tá nesse processo que eu tava saindo da escola, indo pro mercado de trabalho, perdi meu pai, e era um projeto comum, sabe? A ideia era que eu faça alguma coisa bem, que a gente tem isso, né? Assim, a gente que trabalha no social, tem muita gente que fala assim, hoje você recebe, tal, você se doa pelo... Cara, o que eu ganho é muito mais do que eu dou, sabe? O que eu ganho, porque a gente alimenta, assim, né? A gente alimenta o nosso ego de uma maneira muito boa, sabe? Então, a minha vontade era só ir pro centro da cidade, fazer ações com pessoas em situação de rua e tudo. Só que chegou um determinado momento que eu percebi que eu cresci dentro de uma favela. As coisas na minha vida, né, foi muito aceleradas. Qual é a favela que você cresceu? Eu cresci na favela do Inferninho, que fica no Vila Velha, assim, no bairro do Vila Velha. E aí uma coisa bem interessante é que assim, na minha vida eu consigo reconhecer que as coisas sempre conseguiram aconteceram muito acelerado, de forma muito acelerada. Não sei o porquê, não sei se só fala, se planejar dá errado, né? Então, a minha vida é basicamente essa, não tinha muito planejamento nas coisas não. E aí então, comecei pensando bem com essa ideia, comecei a fazer as ações, só que Deus me tocou numa parada seguinte, olha, eu cresci numa favela. O que fez eu sair da favela foi alguns motivos, não foi alguém me dando a alimentação que eu estava no centro. Só que eu tive vários amigos que se envolveu com crime e que de certo modo ia parar no centro. Então assim, uma coisa que eu sempre gostei de fazer é não enxugar gelo. Eu brinco muito que eu sou preguiçoso. Por que eu sou preguiçoso? Porque antes de fazer alguma coisa eu penso várias vezes. Pra me fazer uma maneira certa, eu odeio retrabalho. Se tem uma coisa que eu odeio é retrabalho. Então eu ficava, cara, eu tô indo pro centro aqui, daqui a 5 anos eu vou continuar fazendo o mesmo processo. E o adolescente, o jovem da favela que eu cresci, em vez de ser mudado agora, ele vai estar lá no centro. Então vai ficar um ciclo que não tem fim. Então foi o que eu fiz, cara, eu vou intervir esse ciclo na raiz. Que foi o que aconteceu comigo, né? Então assim, eu cresci dentro de uma favela chamada Inferninho. Isso aconteceu porque eu morei na periferia. E aí minha mãe se tornou paraplégica. Antes mesmo de eu perder meu pai, minha mãe se tornou paraplégica, eu tinha 6 anos de idade, né? Então assim, eu tive uma base familiar muito boa, só que nesse momento se desorganizou tudo, né? Por causa de doença, você sabe que mexe, todo mundo sabe que mexe com tudo. Então aí acabei assim, morando de favor dentro da favela. E aí todas as minhas memórias afetivas de jovem, de adolescente, de criança, é dentro da favela. E aí quando eu consegui essa bênção, né, de ir pro mercado de trabalho, de romper essa barreira, eu fico me perguntando, por que eu fiz isso? Não foi porque eu quis, foi algumas pessoas que investiram em mim. Então eu me lembro que aos 9 anos de idade eu tive acesso ao Muay Thai de forma gratuita, que o Muay Thai, para me treinar, eu tinha que estudar. Então eu estudei tanto que eu ganhei uma bolsa na escola particular. Da escola particular, aí eu fui para o mercado de trabalho e assim eu rompi essa barreira. E eu pensei, cara, como é que eu faço isso para o maior número de pessoas? E para completar a chave, veio a questão de eu perder um amigo meu assim que eu fui promovido. Porque assim, eu fui pro mercado de trabalho como jovem aprendiz, eu tinha 17 anos. Passou um aninho, eu fui efetivado numa grande empresa aqui de Fortaleza. Chegando em casa, eu soube da notícia que um amigo meu de infância, que tem a mesma idade do que eu, morreu. E que era na esquina da casa que eu morava, né, na minha adolescência. Eu, cara, tá na hora, é Deus falando pra eu fazer alguma coisa aqui dentro, sabe? Aí eu pensei assim, eu tô sendo egoísta demais, só tendo isso por mim, assim, você fala, você é uma pessoa grata, tá na sua essência, eu fico feliz de ouvir isso, porque gratidão a gente vê pelos outros, né? Mas acho que realmente foi esse processo de entender tudo que eu fiz, né? Tudo que eu recebi de graça, acho que eu gosto muito de tocar, tudo que eu recebi foi de graça, sabe? A gente que é do mundo do Muay Thai, assim, pra quem não conhece, mas tudo é muito caro, né? Graduação é cara, roupa é cara, bandagem é cara. O esporte no Brasil ele é caro. É um esporte. E eu recebi tudo de graça, sabe? E aí Deus estava falando assim, tá na hora de você devolver. Então eu começo esse processo na garagem da minha casa. Do Pensando Bem na garagem da minha casa. Então assim, esse foi o início, esse foi o start. Acho que eu falei tanto, mas respondendo as perguntas, foi isso. Do processo do Pensando Bem de devolução. A ideia era essa, devolver o que eu recebi de graça e começou na garagem da minha casa, sem nenhum apoio. Pronto, aí começou na garagem de casa, hoje tem uma estrutura, tem um escritório próprio para pensar o Pensando Bem e tem um espaço que acontece as atividades. Quais as atividades hoje que você devolve, que você entrega, né, para a comunidade? Mas antes de tu responder, deixa eu falar. Eu falo muito da importância de trazer o esporte como uma ferramenta de educação. Sim. E são 2 detalhes que eu acho importantes. Você fez aqui uma observação interessantíssima. Primeiro,
você, quando trata o esporte como uma ferramenta de educação e não como um hobby, você está gerando a oportunidade da pessoa se educar. Você acabou de dizer que foi educado, né, na escola, que ganhou bolsa, mas o Muay Thai era talvez o oxigênio, a Só lenha. queria treinar. Só queria treinar. Lógico, existe todo um porquê nisso, né? O Muay Thai, quando você está treinando, qualquer outra arte marcial, mexe nos hormônios, né? Aumenta a testosterona, você fica feliz. Então todo esse sentimento era o combustível para você estudar mais. Fora que você melhorou a sua disciplina, a sua organização, a lealdade. Então você foi formado nas artes marciais, no esporte. E tem gente ainda pensando que o esporte no Brasil é hobby. Esporte não é hobby. Esporte é ferramenta de educação. Está aqui um exemplo. E o outro detalhe é o seguinte, que é o que eu falo. Eu tive com a Fundação Baquiana, acho que é Baquiana, que é do maestro em São Paulo. E teve uma coisa que me chamou muita atenção. Era uma aluna dele, que ela falava o quanto ela era grata. Ela só falava de gratidão, porque ela se formou música e já tinha 3 empregos. E foi graças à oportunidade que ela teve. Graças à tua oportunidade, tu também se formou, se tornou esse cidadão que é, esse gigante do social, mas também um excelente gestor, pelos resultados que tem o Pensando Bem. Mas são pessoas, tanto ela lá em São Paulo como você aqui, que vivem contagiando outras pessoas com a gratidão. Então, você traz a pessoa para o esporte, oferece um esporte gratuito, gera esse ambiente de oportunidade, você transformou ela, mas essa pessoa vai transformar talvez milhares de pessoas, como você vai chegar daqui a pouco a milhares, se já tiver chegado a milhares de pessoas. É muito bem pontuado, assim, e a questão do esporte, eu digo mais, assim, acho que não é só ferramenta de educação, é ferramenta de formação cidadã, sabe? Acho que tem muito isso, assim, principalmente eu vou botar do jovem de periferia e favela, criança, adolescente de periferia e favela. Qual é o maior problema que eu enxergo? É a falta da estrutura familiar. Alguns têm, outros não. Quem tem muita sorte de ter, sabe? Porque assim, nossas adolescentes de 15 anos acabam se tornando mães. Como é que um adolescente de 15 anos vai poder dar uma educação para um filho, sabe? Isso é muito, muito complicado, é um problema estrutural que vem. E o esporte chega para dizer assim, olha, aqui tem regras, sabe? Eu olhava para o meu professor, que é o meu mestre hoje, que assim, é até legal, que hoje ele está dando aula para os outros alunos agora dentro do instituto, eu vi ele como um pai. Sabe? Eu fazia coisa dentro do tatame quando fazia dentro de casa, sabe? E aí ele falava assim, olha, você está fazendo aqui, tem que fazer dentro de casa também. Não adianta você vir aqui limpar o tatame e não lavar a louça dentro de casa, não limpar o chão. Então, acho que dessa formação cidadã, você fala assim, olha, eu posso ser isso. Mas lógico, tem os bons e os ruins, né? Mas acho que dessa formação cidadã. E aí, quando eu penso no Pensando Bem, eu penso exatamente nisso. Eu abro a garagem da minha casa e aí eu só queria dar aula de Muay Thai. Eu não, você falou de gestor hoje, aí até pegando esse gancho do que a gente faz hoje, mas eu não me via um grande gestor. Eu me considero um cara bem criativo, eu gosto muito de criar. Só que eu nunca vi aptidão para ser um administrador, assim. Quando eu trabalhei, minha primeira experiência de trabalho foi no escritório de administração. Trabalhava com contas a receber. E eu fazia um processo muito chato, assim, que era guardar notas fiscais, sabe? Era uma grande rede de farmácia, tinha que guardar, e eu odiava aquilo. E aí, pelo meu processo criativo, o que eu fiz? Eu criei uma ferramenta de não mais guardar aquilo, de ficar tudo automatizado nas lojas. E ali fui me descobrindo como criativo, não como gestor. Sabe? Eu sou aquele cara de dar a ideia e ter pessoas do lado para executarem junto comigo, né? Só que quando eu fui Pensando Bem, era só eu sozinho. Eu tive que dar aula, mas ao mesmo tempo eu tinha que captar porque não tinha tatame, eu tinha que saber a frequência dos alunos, eu tinha que saber como é que estava a vida dos alunos. E aí eu fui descobrir um mundo do terceiro setor, que hoje é muito novo, só que dentro desse processo de pandemia que a gente passou, deu uma grande visibilidade. E aí, verdade. E aí eu fui assim, cara, eu vou ter que descobrir esse mundo, que assim, era um mapa, eu ainda considero isso, eu acho que o terceiro setor é um mapa que tem que ser descoberto, porque quem estava antes não dizia qual era o mapa. Hoje já tem uma galera hoje que diz o que está acontecendo, mostra, inspira outras pessoas. Só que eu fui descobrindo isso, como a gente diz aqui em Fortaleza, na tora, né? Assim, botando na cara. Aqui mesmo. A gente pode falar bem no cearense, tá Pronto. bom? Pode ficar à vontade. Mas assim, foi botando na cara mesmo, aprendendo, levando porrada, só que eu não tinha tempo, era muito acelerado isso. Porque foi assim, em ordem cronológica, e até às vezes uma bagunça, foi final de 2019 e 2020 começou a pandemia.
Então eu abandonei tudo em 2019, em 2020 eu estava no projeto, só que eu não sabia o que fazer do projeto porque eu dava aula. E como é que eu vou dar aula se está fechado? Sabe? E aí eu comecei a entender que eu deveria ser gestor. E vi todos os problemas. Quando a gente entra no terceiro setor, a gente vê vários problemas. E como eu falei, assim, e aí eu desenhei um processo. O Muay Thai, ele não só me educou, ele me formou como cidadão. Só que ele teve que, em paralelo, ter a educação. Então a escola teve que fazer esse formato. E em paralelo teve a instituição de ensino, de trabalho, que era a empresa para formar. Aí eu peguei tudo isso e falei assim, ó, esse vai ser o Pensando Bem. Eu vou dar aula de Muay Thai, vou chamar alguém para formar a pessoa em reforço escolar, em alguma outra coisa, e a gente vai direcionar para o mercado de trabalho para mudar a vida dessa pessoa. E eu comecei a fazer isso, desenhar isso na minha cabeça, só que a pandemia não me possibilitou, né? Eu tive que dar uma parada, e aí eu vi outra vertente que, graças a Deus, eu não precisei na minha infância, que foi a alimentação. Tipo assim, por mais que minha mãe tivesse sido doente, meu pai tivesse emprego, ele nunca deixou faltar nada dentro de casa. Só que tem famílias que infelizmente não conseguem fazer isso. Então precisa do assistencialismo ali, da cesta básica, de uma refeição. E a pandemia me fez fazer isso, né? Na pandemia eu entreguei, nesse processo de pandemia, em 2 anos a gente conseguiu entregar 26 toneladas de alimento. A gente entregou 35 mil quentinhas. E aí eu vi, cara, isso aqui eu tenho que fazer também. E aí, nesse meu lado criativo, de não ficar conformado, eu falei, olha, eu tenho que voltar para minha identidade, que é a formação cidadã, e também tenho que integrar, junto com isso, o assistencialismo. A questão da alimentação, porque hoje é muito fácil a gente dizer assim, não faz isso porque não quer. Cara, a gente que trabalha com criança de esporte de alto rendimento sabe o tanto de talentos que tem. Só que se essa pessoa não estiver bem alimentada, ela não vai trabalhar. Sabe? Então eu peguei todo esse globo, e aí surge Pensando Bem hoje, que entra nesse estado que eu tô hoje, né? No formato que tá o Pensando Bem, que eu saí da garagem da minha casa e falei assim, olha, eu quero um lugar maior, eu quero entregar quentinha, quero entregar cesta básica, mas eu quero formar também as pessoas, isso vai ser em paralelo. E aí eu comecei a sonhar com um espaço grande, né, que na minha casa não cabia, né? Porque devido às minhas entregas, eu não estava atendendo mais 6 crianças, que era o que cabia dentro da minha casa. Eu estava atendendo a favela toda. Então eu sabia do meu potencial de ir da favela toda. E eu queria um espaço grande e não tinha. E aí eu fui para dentro da favela que eu cresci e andar, que é um processo que eu faço muito hoje, assim, é conversar com as pessoas. Acho que, como eu falei, a criatividade surge nessa troca, né? De ideias e tudo. E aí eu ia pra favela pensar o que eu tava fazendo. E vi um beco, que era o beco da minha infância, que eu ficava brincando lá, que é um canal, assim, que é onde passa o córrego da favela, onde o esgoto passa lá dentro, que tinha sido coberto e tava cheio de lixo. E eu falei assim, cara, aqui eu posso fazer alguma coisa. Se tem, é um espaço aberto, eu consigo dar aula de Muay Thai aqui, eu consigo fazer uma grande turma. E comecei a sonhar com um beco. E aí eu não sabia nem o nome do beco ao certo, né? Era beco cultural, eu estava muito nesse processo de formação. Isso é uma coisa que eu sou grato às pessoas que estavam comigo, assim, Deus colocou muitas pessoas boas do meu lado e me ajudaram nessa formação, né? E aí o Beco Céu, o beco que não tinha nome, se tornou o Beco Céu, que a gente definiu. Eu liguei com um amigo meu, a gente vai fazer isso. E o processo era rebocar a parede, tirar lixo e pintar. Era isso que eu queria fazer. Gente, deixa eu falar um detalhe, eu conheci... É extraordinário o que esse cara fez com a turma dele, lógico, né? Ele está sempre citando as pessoas que acreditaram nele. Nós temos um amigo em comum que acredita muito nele, né? Que é o nosso amigo Léo. Então, assim... Abraço aí pro Léo. Abraço, Léo Couto. Vai estar assistindo. Viu? Você tem um coração gigante, a gente admira muito também a forma que você vê esses trabalhos, esses projetos. Eu fui conhecer lá, gente, eu fui na época da reforma. Realmente a gente entra no beco, quando ele fala beco, ele não está aqui, é um bequinho, a gente vai andando, tem um muro, aí de repente tem uma portinha, a gente entra num beco, e quando a gente entra num espaço, numa favelinha, a gente pode chamar uma favelinha, sim, né? Sim. Porque era pequenininho. Ela é bem compacta. E aí ele, com a ajuda dos amigos, começou a comprar uma casa. Primeiro foi uma casa. Ou melhor, né? Essa história assim, é bem louca. Assim, porque eu fui pro B com esse objetivo. Só de dar aula, né? Naquele espaço. Eu vou falar de valores porque é muito bem guardado na minha cabeça. A minha meta era 15 mil reais. Que era para rebocar e pintar. Não tinha nem casa na época. Eu nem queria comprar nem casa. Eu não tinha CNPJ, eu não estava bem estruturado. Uma pessoa falou assim, olha, me ligou. Eu vou doar esse dinheiro. Pode começar aí, isso era uma sexta-feira.
pode começar segunda, que na semana o dinheiro tá na sua conta. Você consegue fazer, vamos fazer, meter as caras. Eu sei que chegou sexta-feira da outra semana, esse dinheiro não tinha e tava devendo todo mundo. E nesse processo eu vi uma casa. Cara, eu vou comprar essa casa também, que era um barracozinho abandonado. Eu sei que nesse processo, antes de eu lhe conhecer, eu tinha ficado endividado quase 15 mil reais. Porque eu comecei a reforma, comprei uma casa sem ter dinheiro. E aí, como um bom comunicador e louco da cabeça, eu falo, cara, acho que o erro foi meu. Eu tenho muita gente que está fazendo, esse momento de podcast que a gente está fazendo, isso que a gente está passando às pessoas que estão ouvindo, da forma que ela está escutando, não é culpa dela se ela interpretar errada. A culpa é nossa que está comunicando errado aqui. Então eu falei, olha, acho que eu fiz alguma coisa de errado aqui. Aí eu liguei para um amigo meu engenheiro, que trabalhava numa coisa que não tem nada a ver com social. Eu falei, olha, eu tô com essa ideia e eu quero fazer um 3D. Eu quero que as pessoas entendam o que é que tá na minha cabeça. E aí ele desenhou um projeto que foi de 15 mil para 60 mil. Cara, eu desenhei isso aqui, eu vou te dar o executável, o executivo também dessa obra aí, e dá 60 mil. Meu irmão, se eu não conseguir nem 15, imagine 60. Só que, por incrível que pareça, passou um mês, uma pessoa que eu sou muito grata também, que me apoia até hoje, e se puder citar o nome, pode citar. É uma família até, assim, é uma jovem que ia fazer 15 anos de aniversário, ela queria juntar amigos para arrecadar dinheiro e doar para algo. A Lilian é a mãe, a Anice é a filha, são pessoas que estão comigo até e falam assim, olha, a gente vai fazer esse beco aí. A gente não sabe quando é que vai captar. Eu falo muito disso, aqui é o espaço para falar das pessoas que acreditam no teu trabalho também, porque a gente motiva outras pessoas a ajudar, a acreditar, a impulsionar o trabalho que você faz. Não, e aí elas foram pessoas chaves que falam assim, a gente vai fazer um aniversário, a gente não sabe quanto é que vai arrecadar, mas a gente vai pedir doações e o dinheiro que vier vai pro beco. E por incrível que pareça, ela fez um aniversário e arrecadou 45 mil reais. Caraca! 45 mil reais. Que massa! Então assim, paguei a dívida que eu tinha e o beco começou a estar de pé. E eu digo assim, elas foram pessoas chaves, porque nesse meu processo maluco de criatividade, o que acontecia? Eu tava com 45 mil, eu conseguia fazer o beco do jeito que eu imaginava e a casa também. Só que eu liguei pra ela e falei assim, Linda, é o seguinte, a gente tá com esse dinheiro, mas a gente pode fazer mais. Você topa a gente fazer uma casa de 2 andares? O dinheiro não dá não, mas você tá comigo? Porque elas estavam doando dinheiro, ela falou, Rutênio, faça o que você quiser. E aí eu comecei a sonhar, e foi nesse processo que eu lhe conheci, que eu tava querendo captar mais dinheiro ainda, a gente fazendo esse processo. Eu sei que chega hoje, a data de hoje que a gente está, o beco tá de pé. Coberto hoje, né? Coberto. O beco tá de pé hoje, e assim, falando de valor, eu gosto disso, que é muito significativo. Hoje o beco tá avaliado em 10 vezes mais do que aquele valor que eu queria de 15 mil reais. E aí a gente tá de pé, e aí uma coisa que eu também falo, assim, a gente tá falando de dinheiro, mas tá falando de impacto também, porque o beco hoje, a favela ganhou um coração do lugar que era abandonado. Hoje as pessoas têm orgulho de estar lá, assim. Só para tranquilizar o pessoal, a gente vai deixar aqui, tá bom? No programa, imagem do antes e depois. Vou cobrar aqui, a Rai tá aqui pertinho, viu, Rai? Vou cobrar você depois. Tem que ter as imagens para as pessoas entenderem, entender essa transformação social, estrutural que você fez naquela região. Que eu fiz. E aí é exemplo para Fortaleza, é exemplo para o Brasil. Espero que sim, sabe? Sim, tem que ser. Sim, espero que chegue. E espero que o podcast seja canal para informar para as pessoas que eu gosto é de possível, falar, né? Assim, É possível. Eu falei assim, hoje o beco tá avaliado em 10 vezes mais do valor que eu tava, sabe? Assim, pra muita gente parece ser um valor grande. Cara, hoje o beco ganhou um coração tão significado. Muita gente fala assim, quando é que cai a ficha que isso aconteceu? Porque quando a gente vai lá, inclusive tá aqui o convite, o beco tá aberto para todo mundo conhecer. Eu não trato a favela como um grande expositor de museu, assim, a gente fala, venha pessoas conhecer a pobreza, não, venha conhecer a potência que a gente está gerando aqui dentro. Então tá aqui o convite para todo mundo conhecer o beco. Mas um momento que me emociona muito é quando eu chego no beco e não tá tendo atividade nossa, mas está sendo ocupado por crianças brincando, por mães fazendo chá de fralda, aniversário. Então aquele beco que era só lixo e era um lugar visto como perigoso, hoje é um coração para a favela. Outro momento que chega é tipo assim, chega um parente de alguém lá de dentro e fala assim, vem ali mulher, vamos conhecer um beco. Então hoje tem um projeto. Quem é a pessoa na favela que quer apresentar o documento da favela? Sabe? Pegando tudo isso que está acontecendo lá, né? Com esporte, cultura, laboratório de informática, esse espaço para a comunidade. De tudo que você já realizou ali, teve algum momento que tu se emocionou? Ou então teve vários, mas cita um que assim mexeu contigo. Cara,
Eu tive um recente agora, assim, Fala pra eu gente. tive um recente diversas vezes. Primeiro foi quando a minha mãe, acho que minha mãe é paraplégica, ela morou na esquina, assim, né? Quando minha mãe nunca participou das minhas conquistas, devido a ser tudo muito rápido e precisava estar de mim. E aí, quando ela entrou no beco, ela começou a chorar, sabe? Porque ela foi uma das primeiras moradoras de lá, ela viu como era o antes, viu como era o depois. E aí me emocionou muito, assim, porque eu tenho um ego meu e eu falo isso com toda a Verdade, a né? verdade. É o seguinte, cara, a gente não faz as coisas só porque a gente é bom, a gente tem algum interesse por trás. Eu tenho um interesse muito grande, que é ser alguém significativo pra minha família. E minha família é minha mãe, minha esposa e minha filha, sabe? Eu quero que elas olhem pra mim, cara, eu tenho orgulho disso. Então, quando eu vi o brilho no olho da minha mãe, assim, me emocionou muito isso. E outra coisa muito recente agora, que eu cheguei em casa e fiquei falando com a minha esposa, até cheguei a chorar, foi uma jovem nossa hoje que tinha um sonho de engravidar, ela conseguiu engravidar e ela reuniu toda a família dela dentro do beco, fazendo chá de fralda, comemorando aquilo, comemorando uma vida. E aí eu falei pra ela assim, o nome do filho dela vai ser chamado, né, tá no forno ainda, vai ser chamado Tyson. Eu falei assim, olha, o Tyson vai morar dentro da favela, mas na favela sem pobreza. E aí ela começou a chorar. Que é a ideia do Lira, né? Que é transformar. Que a gente compartilha disso, né? Que o beco é isso. O beco, e aí é um motivo que eu me emociono muito, é entender que aquele beco não é mais sinônimo de pobreza para a comunidade. É sinônimo de inovação, de potência, de riqueza. Então, hoje o Beco Céu representa isso para dentro daquela favela. E como você fala, assim, eu acho que para outras também, sabe? Lógico, mas falou de família. Certo? A gente sabe que recentemente tá ok, a filhinha tem quantos meses? Fez 10 agora. 10 meses, né? Eu acompanho o Rutênio pai, né? Agora era pai de vários e agora tem um específicas também, né? Me fala quem é Rutênio, assim, quem é Rutênio? O Rutênio é um cara sonhador, acho que criativo e família também. Eu acho que eu centralizo isso, eu digo muito, eu até postei ontem, né? Assim, minha primeira missão é minha família, antes de sair de casa, né? É ter um tempo com a minha mãe, cuidar dela, que é a missão que meu pai deixou pra mim. Cuidar da minha mãe, cuidar da minha esposa, cuidar da minha filha e garantir o melhor. Então o Rutênio hoje é esse cara que primeiro tem a sua família. Eu acho que se eu falhar em casa eu não vou conseguir fazer mais nada. E depois é um cara que quer mudar a realidade que cresceu, sabe? Eu acredito muito nisso, assim, eu tenho outras ambições, mas minha ambição hoje, assim, de sei lá, pode durar 1, 2, 5, 10, 20 anos, é transformar a favela do Inferninho. E aí não é só mudar o nome, muita gente fala, né? Porque não muda o nome, acho que o nome é só um detalhe. Existem outras coisas para ter esse nome por trás, mas hoje o nome não representa aquela comunidade, não representa aquele povo do jeito que não me representou. Nunca me representou assim, você mora no inferno, cara. Isso nunca me representou, eu moro dentro de uma favela. Por isso o nome é hoje Beco do Céu. Exato, né? por isso que nada de inferno, mas, não, céu. A ideia desse beco foi mais de brincar mesmo com pessoas que investem, com o governo, porque eu gosto muito, assim, eu tenho hoje pessoas que me apoiam financeiramente, que investem me dando metodologias, pensando e tal, e eu falo o seguinte, o nome Beco do Céu é uma crítica a governo e vocês. A grande classe empresária, essa é a crítica, porque assim, vocês quando vêm conhecer, vocês vão conhecer o Beco Céu, eu vou conhecer o inferno também, pra vocês verem que não é um inferno realmente, não precisa ter medo. Então essa é uma sátira, né? Falando de apoio, né? Você representa hoje também a Gerando Falcões aqui, né? Eu pensando bem em parceria com a Gerando Falcões. Quem é o Edu Lira pra você, assim? O Edu me inspira, eu sigo o Edu, né? Mas fala pra mim, como é ter o Edu, assim, como um líder, né? Um líder próximo, né? Porque você tem a marca Gerando Falcões. Essa pergunta é bem chave, assim, porque o Edu é uma grande referência, acho que pra mim é uma principal referência do terceiro setor, porque como eu falei, era um mapa que ninguém falava nada, e ele foi um cara que falou assim, é assim que se faz. Então ele pra mim é uma grande referência real, e hoje eu tô tendo a oportunidade, graças a Deus, de estar próximo a ele. Ele teve recente no Beco, então, não foi? Assim, ele chegou pra mim e foi muito engraçado que a gente fez um projeto junto, né? Ele viu todo o desempenho, porque a Gerando Falcões é uma rede e graças ao time, né? O time que eu tenho hoje, a gente conseguiu bons números,
porque a gente é um, a gente trabalha com metas, a gente tem meta de transformar a favela. Lógico, sem meta, né? E aí a gente conseguiu um bom resultado dentro da rede, e aí automaticamente chama a atenção de quem tá lá, e ele fala assim, olha, vem pra cá, vamos fazer um projeto junto. E a primeira vez que ele me chama, ele fala assim, olha, eu vejo ele, sempre é muito engraçado essa cena. Eu, caraca, o Edu. Tava eu e ele dentro de uma favela lá em São Paulo, meu irmão, é o Edu. E até processar isso, pra mim foi... Porque eu só vi o cara na TV e era uma grande referência, né? Via ele no Instagram, essas coisas. E ele foi um cara muito humilde pra mim. E hoje ele não passa mais... ele continua sendo uma referência, mas eu acho que hoje ele é um parceiro, sabe? É um parceiro, porque referência a gente se inspira, né? Parceiro a gente faz junto. E ele me traz isso, assim, e não só pra mim, acho que pra outras pessoas que estão na rede, ele é um grande parceiro de fazer acontecer, de realizar, porque ele não é só aquele cara que fica no microfone falando o que tem que ser dito. Ele vai lá assim, ele fez isso comigo, né? Eu digo isso porque ele pegou na minha mão e falou assim, a gente vai fazer junto, eu te garanto que vai dar certo, mas muita coisa vai dar errado, então vai ter sangue, suor e lágrimas durante esse processo e eu vou estar junto com você. Então a gente está nesse processo, então assim, o Edu pra mim hoje é uma referência, mas também é um companheiro de trabalho, sabe? É um parceiro. É um parceiro, amigo, é um parceiro, né? De trabalho, de estar na mão à obra, que eu acho que é uma grande questão disruptiva para os líderes. Que é uma das coisas que eu fico pensando, cara, você fala, me inspira, mas eu acho que eu não quero ser só uma referência, eu quero fazer junto com você. Aí a gente chega... Nós vamos fazer. E a gente vai fazer junto, então é isso também. Rutênio, cara, manda um recado, eu acho que aqui é um espaço para inspirar pessoas. Dá um recado, olhando ali para a câmera, dizendo assim, para as pessoas ter como missão, mesmo que não seja a missão de construir uma ONG, mas de fazer, se conectar com a ONG, se conectar com o projeto e ajudar pessoas. Porque, mais uma vez, você passou aqui pra gente muito ensinamento. Falou de gratidão, de valores como família, de princípios como gratidão, como respeito, que você mostrou respeito a várias pessoas, mas você é um cara de ação. Ação para transformar um meio. Então, assim, sem dúvida você é inspiração e sem dúvida as pessoas precisam escutar do Rutênio um recado, certo? Uma mensagem, para que elas possam também se motivar como eu me motivo, como eu me inspiro em você, de estar todo dia, né? Tentando criar esse ambiente de oportunidade. Imagine só, você criou um ambiente que hoje transformou, é um ambiente de oportunidade. Era um inferno, virou o céu, assim, fazendo esse gancho. Então, manda esse recado aí pra galera, do coração, do coração. Rapaz, fica à vontade. Você pega de surpresa, até que treinar mais que você. Fala, Mar. Fala, Mar. Uma coisa que eu quero dizer, assim, pra quem tá assistindo a gente, é que todos nós temos uma responsabilidade social. A gente tem uma dívida, melhor falando. E acho que não é só dívida de banco, de cartão de crédito, tem uma dívida da sociedade. Independente da situação que você tá hoje, da questão financeira que você tá hoje, a gente tem uma dívida. Então, essa dívida a gente tem que sanar ela, como? Devolvendo o que a gente tem. E aí eu não estou falando só de doação física, não, material. Então, assim, você que está assistindo e tem vontade de contribuir, cara, vai atrás. Dedica uma hora do seu dia, busque pessoas, porque assim, hoje tem um Rutênio, mas em outras favelas tem mais Rutênios, até melhores. Então, você está perto eu moro num bairro nobre, do lado tem uma favela. Procure um líder comunitário, procure alguém de uma ONG, converse. Se possível, invista financeiramente, porque a gente consegue contribuir algo melhor. Porque não faz sentido, Daniel, a gente hoje está aqui bem, tomando água, numa sala com ar-condicionado, enquanto tem outras pessoas, um Daniel e um Rutênio, uma favela, você nem tem o que comer, você nem tem esse sonho. Então, acho que o primeiro ponto é esse. E para pessoas, então assim, para as pessoas que querem fazer algo, invista seu tempo, invista seus recursos, faça acontecer. Não adianta só falar, tem que fazer acontecer. E para a liderança também, que eu acho que tem pessoas que vão estar assistindo, faça. Independente das críticas, independente do que vai rolar ou não vai rolar, faça. Erro é normal, mas o importante é que a gente tem que fazer alguma coisa. Tem poder quem age, né? O Paulo Vieira fala isso, tem poder quem age, então é necessário agir. Tenho minha gratidão, irmão, por ter disponibilizado nesse tempo corrido que você tem, que eu sei que é corrido, né? Vim aqui abrir seu coração, falar de família. Você é um cara muito humilde. Quando você disse que tem outros Rutênios muito melhores que você mostrou humildade, gratidão. Olha como foi rico. Quanto aprendizado a gente teve com esse cara hoje aqui. Então, amigo, de coração, sou teu fã, admiro teu trabalho. Vamos
juntos, continuar essa parceria para que a gente possa gerar mais oportunidades para mais pessoas, né? Devolvendo o que a gente recebeu, muito bacana isso. E que Deus te abençoe sempre. Cara, tá bom, obrigado. Prazerzão. Obrigado por ter dado essa oportunidade. E vamos junto transformar a favela. Esse é o nosso jargão. Tamo junto.